Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre atendimento à fiscalização, que é um tema bem relevante, que pode dar início a um processo administrativo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre quais as formas de fiscalização, qual a base legal do processo administrativo, também qual que é o papel de um advogado no atendimento à fiscalização, que isso é muito importante. É mais incomum hoje em dia, né? Nas antigas era mais comum, né, professor? Mas ainda é importante esse papel do advogado no atendimento à fiscalização. E para isso, então, a gente vai contar com a experiência aqui do professor Pedro Anan. Quem não está inscrito ainda no canal, pessoal, não se esqueçam de se inscrever ali, dar um joinha também, eventualmente comentar alguma coisa que vocês, alguma dúvida que vocês tiverem, alguma sugestão. E também sigam aí o professor Pedro Anan no Instagram, Contabilidade para Advogados no Instagram e também a Estante Tributária. E para os que já são inscritos, muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Professor, então, passo a palavra que a gente inicia aí mais um bate-papo tributário. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos que estão nos assistindo, que estão nos apoiando, estão inscritos no canal, né? E a gente vai falar de um tema que eu acho que é bastante importante, né, Jorge? Porque a questão da fiscalização é uma das, eu diria, uma das fases mais importantes de um processo administrativo, porque é o que inicia, né, o eventual litígio, que você falou, pode culminar ou não com auto de infração, e em algumas situações, dependendo da maneira que é feita o atendimento de fiscalização, você pode até evitar ou minimizar, né, um lançamento tributário por parte do contribuinte. Qual que é o erro mais comum por parte das empresas, né, ou do contribuinte? Porque quando a gente fala que o contribuinte seja pessoa física ou pessoa jurídica, é, contratar o advogado depois que o lançamento foi efetuado, ou seja, depois que o auto de infração foi lavrado. E assim, depois que você analisa, tem todo o tempo de análise, você verifica que se perdeu uma grande oportunidade de poder corrigir um problema, de esclarecer um ponto equivocado por parte do contribuinte, porque ninguém sabe tudo, isso pode ser um erro que você está cometendo por falta de conhecimento e até boa-fé por parte do contribuinte, e aí você podendo conversar com a fiscalização. Sei que hoje fica mais difícil, porque hoje é tudo eletrônico, né, Jorge? Antigamente você tinha o fiscal que ia na empresa, o fiscal que ia em loco. Hoje é mais difícil, só em casos muito específicos. É um caso de uma operação de Polícia Federal, ou é um caso de um contribuinte que há necessidade de fazer a fiscalização em loco. Mas hoje é tudo eletrônico. E hoje, né, depois da pandemia ainda mais, o fiscal prefere trabalhar, né, do outro lado da tela, recebendo a documentação online, via e-mail, ou acessando o e-processo, né, o processo digital, para poder fazer a fiscalização. E esse contribuinte recebe a auto de infração, eles não têm nem tempo de fazer a sua defesa ou fazer o seu esclarecimento. Então, para nós advogados, seria ideal, desde que o contribuinte começou a ser fiscalizado, recebeu a primeira intimação, uma notificação por parte do Receita Federal, ele fosse chamado para poder orientar o cliente o que responder, como responder, o que se deve trazer ou não para uma fiscalização, que como a gente está falando de direito público, você não pode fazer prova contra você mesmo, né? Então, o que você vai apresentar, o que é interessante, ou seja, vamos olhar aquela notificação, aquela intimação do fiscal e ver o que ele está querendo, né? Tentar entender onde ele quer chegar e qual a informação você vai prestar. Você não pode omitir, porque se você omitir, pode caracterizar embaraço à fiscalização. Embaraço à fiscalização tem uma multa específica por força disso, né? Ou você vai ocorrer a revelia da sua conduta, isso pode ensejar o auto de infração e, dependendo da situação, vou imaginar a pessoa jurídica, pode gerar até um arbitramento do lucro por parte do fisco, porque você não prestou esclarecimento, não prestou informação. O fisco pode, se ele achar que não há informação necessária, fazer o arbitramento do lucro, que é o pior dos mundos, né? Porque daí a prova passa para o contribuinte e você perdeu uma excelente oportunidade de fazer sua defesa e prestar seu esclarecimento, né? E aí vamos falar de base legal. Qual que é a base legal? Então, não podemos esquecer aqui, o tributário, você tem tributo municipal, estadual e federal. Federal é mais fácil, você vai pegar o decreto 7235, 72, que é a base do processo administrativo. Você vai pegar a lei 9784, que das as regras gerais do processo administrativo, mas o detalhe você vai pegar no decreto. E aí você vai, né, pegar alguma portaria da Receita Federal que vai falar sobre isso. Hoje nós temos uma portaria nova, quando a gente vai falar de julgamento da primeira instância, né, da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que hoje tem as câmaras recursais que vão julgar os processos administrativos, da questão do limite de alçada. Temos, né, no caso, se o recurso voluntário for para o CAR,
o regimento do CARF, que vai falar do procedimento e como é o julgamento no CARF, quais são os ritos, né? Quem são os jogadores, né? Toda a questão administrativa referente a isso. Na esfera estadual, você tem que ver o teu estado aqui em São Paulo, por exemplo, você tem o TIT, acho que no sul é o TARF, né, É o Jorge, se não TARF, me é engano, o é o TARF TARF. e no municipal eu acho que não lembro agora o nome do tribunal Então, aqui, mas então tem o tem. Tribunal Municipal, então aqui em São Paulo é o Conselho de Conselho Municipal de Tributo. Então, você tem que pegar a legislação municipal referente, né, àquilo, e a gente vê que, por exemplo, no municipal é importante, tem municípios que não têm colegiado, então quem vai julgar é o próprio chefe do departamento da fiscalização, portanto, né, o contraditório é meio duvidoso, então, em muitas situações, você vai ter que ir para a esfera judicial para fazer isso, né? Então, municípios maiores, você tem um tribunal administrativo, que é paritário, então você tem representante de contribuinte e representante da fazenda, né? Então, no CARF é assim que funciona, você tem que analisar o tributo que é, qual que é a legislação referente à matéria, porque tem alguns detalhes específicos, prazos, né? A maneira que você vai endereçar o recurso, qual recurso que é cabível, se tem embargo, se não tem embargo. Então, tem detalhes que a gente tem que verificar. Então, você não pode pegar uma regra geral do contencioso judicial e querer aplicar no contencioso administrativo. Então, são detalhes que a gente tem que analisar. Então, que a gente fala, você acaba se especializando nisso quando você vai começar a advogar. Então, você vai se especializar, por exemplo, somente em contencioso administrativo. Eu vou me especializar somente em contencioso judicial. Por quê? São mundos diferentes no qual você tem que analisar, né? E como fala, continuando, Jorge, por que a gente fala que o papel do advogado é importante, né? Porque o nosso público, né, que a maioria deles são advogados, né, que estão nos assistindo, e até contadores, o contador pode fazer isso, a maioria deles é o contador que faz o atendimento à fiscalização, né? Porque a empresa deixa na responsabilidade dele, por quê? Porque ele que fez a contabilidade, ele que tem informação, só que assim, o ideal é o advogado trabalhar junto com o pessoal da área contábil, por quê? É um trabalho de equipe no qual o advogado vai olhar a parte jurídica, né, aquilo que seria interessante, né, para o contencioso, e o contador tem a informação que vai prestar. Então, se não houvesse trabalho de equipe, o que pode acontecer? Pode ser que o contabilista entrega uma informação, em vez de fazer prova a favor, pode fazer prova contrária. Então, ele pode entregar coisas que não deve. E eu já presenciei várias situações, Jorge, no qual a empresa chamou a gente para poder somente participar da fase da defesa, não participamos da fiscalização, e a gente verificou que a empresa acabou entregando informações inadequadas. É lógico, hoje a gente sabe que tem o expediente contábil, o fisco tem acesso às informações, a contabilidade hoje é um livro aberto para o fisco, então não tem como esconder, ele já tem acesso às informações, e é lógico, ele vai pedir informações daquilo que ele não está claro, do detalhe daquela operação. Então você tem que fazer aquilo, né? Que a gente costuma falar. Às vezes é importante você, né, focar naquilo que o fiscal quer e deixar, por exemplo, passar nas costas, né, um elefante, que aquilo realmente poderia ser um problema. Então você tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Isso, né, é experiência. E a gente fala, é um jogo de xadrez, né? Então você tem que saber movimentar a peça, às vezes sacrificar um peão, né, para proteger a rainha ou o rei, para poder não ter surpresas lá no futuro. Por quê? O que eu costumo falar, por que é importante o advogado participar desde o início, né? Ou no meio da fiscalização? Porque, na maioria das vezes, você não vai evitar o lançamento vai ocorrer, porque a fiscalização tem que cumprir meta. Se ele fiscalizou aquele contribuinte e não atuar, né, pode ensejar que alguma coisa está errada, ou seja, você não atuou porque você fez tá, deixando passar alguma coisa ou, né, recebeu alguma coisa para não fazer aquela autuação. Então, o fiscal é obrigado a fazer a autuação. E se o advogado participou, ele já sabe mais ou menos o que está sendo autuado. Ele já sabe qual é a informação que ele vai fazer. Ele já sabe qual é o documento que embasou aquela autuação. Então, fica muito mais fácil fazer a defesa. Qual é o grande problema para nós advogados, né, Jorge? Nós somos chamados para fazer a defesa, né, no segundo tempo, né? O time já está perdendo de 3-0, você tem que fazer 4 gols para poder virar o jogo, 3 para empatar. Então fica difícil. E aí qual que é o grande problema? O contribuinte recebe a intimação, né? Ele fica lá conversando internamente, o contador vai tender a entender e tal. E quando é que ele vai consultar o advogado? Depois de 2 semanas. E aí, até você também entender que a infração, fazer uma proposta, tem a fase da negociação, às vezes sobra você somente 10 dias, 1 semana para fazer o defesa. E como é que você vai conseguir fazer uma defesa boa em 1 semana, 10 dias?
E vamos imaginar, é um auto de infração que tem mais de 1.000 páginas, tem não sei quantos volumes, né? São autos complexos. Vamos pensar um auto de infração envolvendo glosa de despesa, que o fiscal questionou várias despesas, transfer price, tributação do lucro superior, uma questão de ágio. Ah, não, mas assim, não é assim. Você tem que analisar todo o raciocínio que o fiscal chegou naquela conclusão para você fazer a desconstrução daquela auto de infração para poder fazer uma boa defesa administrativa. É aquela coisa, quem tem experiência fica mais fácil, mas quem não tem experiência fica difícil, né? E às vezes acaba acontecendo, como é a maioria dos casos. A defesa ela é muito geral, e aí tem a questão da preclusão do direito, né? Ou seja, mas no processo administrativo você tem a verdade material, ok, mas a gente sabe que no CARF Tem bastante discussão sobre isso. tem boa educação, tem turma que não aceita isso, então não passa, então você perde, preclui seu direito e você não consegue fazer isso. Então, por mais que você, né, possa alegar isso, e você tem que resolver isso na esfera judicial. Então, são cuidados que tem que ter, né? Então, você é jovem advogado que atende o seu cliente, sempre oriente o seu cliente, olha, se você receber uma auto de infração, se você começar a fiscalização, nos chame para poder atender e isso para ajudar você a dar o suporte, por quê? Para evitar surpresas no futuro, porque o que acaba acontecendo, né? Uma defesa uma fiscalização mal conduzida, uma defesa mal elaborada, você compromete tudo, né? O bom direito do contribuinte e fica difícil. O advogado não pode fazer milagre, né? Então, eu fui recentemente contratado para fazer a sustentação oral de um caso de um cliente que, né? Você vê que tem um bom direito, muitos argumentos poderiam ser colocados, né, tanto no recurso quanto na impugnação, não foram efetuados, e você tem que suar a camisa para poder fazer com que o tribunal aceite aquele seu argumento, porque, naquela coisa, se for uma questão de ordem pública, com uma decadência, uma nulidade, fica mais fácil. Agora, se for uma coisa de prova, que você não apresentou na fase da fiscalização, preclui o direito e fica difícil você a, fazer um bom trabalho. Então, acho que isso que é importante a gente colocar isso, né? O trabalho importante que é do advogado na fase do atendimento à fiscalização. Tem advogado que não gosta, né, Jorge? Porque é uma coisa, né? Não quer ter o contato com o fiscal, com a autoridade fiscal, porque ele acha que aquilo não é o seu trabalho. Não, é o seu trabalho sim. Você é obrigado a falar com a autoridade fiscal. E às vezes, cara, Jorge, a autoridade fiscal, ela está com boa vontade. Ela quer entender, né? Ela não quer autuar o contribuinte, ela quer dar oportunidade, né? Eu tive recentemente uma videoconferência com uma autoridade fiscal e fiscalização e se demonstrar a boa vontade do fiscal, olha, eu quero ajudar o contribuinte, né? Só que ele não está me ajudando, porque está faltando isso, faltando aquilo e tal. Então, vocês conseguem entregar essa informação no prazo hábil? Então, você vê, há uma boa vontade por parte da autoridade fiscal também de querer entender, porque não está claro aquilo que foi efetuado. Então, às vezes, o advogado, por ter essa visão jurídica, ou por ter já ter uma experiência em conduzir outras fiscalizações, ele tem essa capacidade para poder ajudar, né? E normalmente, quando o advogado está no meio, mostra que há seriedade parte do contribuinte, ou seja, eu estou querendo resolver, estou querendo ser transparente e para poder fazer com que o efeito seja o menos nefasto possível, né, na vida do contribuinte, porque a gente sabe, o auto de infração vai virar uma provisão, essa provisão vai ter que ser contabilizada, isso vai gerar uma despesa no balanço e vai reduzir o lucro daquele contribuinte que, né, o administrador não quer que isso ocorra, porque isso pode comprometer, né, o balanço daquela sociedade. Essa questão de relacionamento com a fiscalização era mais comum, como eu disse, né, vamos dizer assim, em termos mais antigos, porque a gente não tinha toda essa questão da digitalização, né, e documentos digitais. Então, muitas vezes o fiscal tinha que ir na empresa e, enfim, olhar, né, de fato, a contabilidade no papel. Então, isso era mais comum ter também esse atendimento por parte do advogado, né, ou, enfim, de alguém da empresa da contabilidade. Hoje não é tão comum, talvez o pessoal tenha esse sentimento de, olha, não gosto de fazer isso e tal, mas é uma coisa necessária, né? Que era muito comum nos tempos antigos. Tinha plantão, né? Tinha aquele plantão fiscal presencial também, né? Da Receita, não sei se ainda tem, né? O Iguchi, né? Acho que Sim, sim. tu comentou comigo, o Hiromi Higuchi era um desses que ficava aí no plantão fiscal. Então, era uma coisa bem mais comum de se ver esse relacionamento mais direto entre o fisco e o contribuinte, né? Que muitas vezes não era bom. Acho que até o presidente do CARF, em uma palestra que ele deu aí de encerramento de um curso que eu fui monitor, ele falou sobre né, muitas vezes ele ia na empresa, enfim, não era bem atendido, o pessoal
pessoal não queria atender bem o fiscal, porque o fiscal, enfim, tinha aquela visão de que o fiscal ia prejudicar a empresa, né? Já seria uma pessoa do mal, vamos dizer assim, né? Que ela, aquela contribuinte como bem e a fiscalização como mal, né? Essa contraposição aí que muitas vezes não é correta. Mas hoje em dia é um pouco menos comum. Mas realmente é muito importante que o advogado que trabalha com, né, com contencioso administrativo e está mais nessa parte de consultoria também da empresa, ele esteja, vamos dizer assim, dentro desses fatos aí, sabendo tudo isso, porque senão acontece muitas vezes o que tu disse, de, enfim, tem um lançamento lá em 1º de dezembro, prazo de 30 dias, aí não tem recesso, né, porque não é justiça, não é o poder judiciário, então chega lá, faltam 10 dias para o prazo, a empresa chega, olha, precisamos fazer a defesa aí em 10 dias, tem que ler todo o auto de infração, fazer todo o recurso. Então, assim, é muito mais fácil se o advogado já estiver por dentro desses fatos e, enfim, poder fazer até vamos dizer assim, uma preparação prévia já de tudo isso, né? Já está preparado para apresentar uma defesa melhor, enfim, os meios alternativos. Acho que, acho que é isso, isso é bem importante para quem está nos Não, é assistindo. importante. Isso, e aí que você falou a verdade. Porque como é que era antigamente, né? Geralmente fiscal é persona não grata, né? Então, e aí você tem aquela questão, tem bons fiscais, maus fiscais, fiscais antigamente que tinham condutas de boa fé ou de condutas de má fé, a gente sabe histórias disso, né? Não cabe aqui a gente ficar falando isso para não ter cancelamento, né? Mas assim, e que acabava acontecendo na maioria das vezes, né? O contabilista da empresa não tinha boa vontade e aí, né, atendia mal, ou não recebia o fiscal, ou sumia da empresa porque tinha coisa errada, não queria apresentar, né? Ou geralmente você colocava o fiscal em um local para poder ser atendido e de sacanagem colocava num local que não tinha ar-condicionado, quente, com um monte de documento, e documento cheio de pólen, aquela coisa toda, o cara tinha alergia e já viu, né? Então você via casos e casos, né, que a gente sabia, né? Ou eu vi um caso, né, que atendi de uma televisão, e deixaram o fiscal fazer o que quiser. Eles tinham acesso livre dentro da rede de televisão. Aí o fiscal começou a fazer um monte de perguntas para um monte de pessoas e coletando informações que não eram necessárias, né? Ou um grande erro, né? Dá acesso a todo o sistema de informática para fiscalização. Dá senha e o fiscal pegar a informação que ele quer. Não é bem assim. Então, tem que ter um limite da fiscalização e tem que ter um limite do contribuinte. Eu acho que esse é um grande desafio, né? Até que ponto o fiscal pode ir, né? É uma das grandes discussões. Até que ponto eu, contribuinte, posso me negar a prestar informação? Quando dava palestra, né? Falava, né? Qual que é o grande reclamação vezes do contribuinte? O fiscal vinha entregar uma planilha para mim, eu tinha que preencher a informação. Ou seja, esse é o trabalho dele, né? Tinha que coletar a informação, preencher aquela informação e, com base nisso, fazer a autuação. Então, por uma questão de comunidade, ele dava para a empresa fazer. E aí, com base naquilo, ele ia autuar a empresa. E aí ficava aquilo: devo fazer ou não devo fazer? Então, a gente fala, é uma questão de estratégia. O que você quer fazer? Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas é aquela história. Se você preencher aquela informação, você sabe o que foi colocado naquela informação, e se aquilo foi alterado, você sabe o ponto que pegar. Mas se você deixa, né, solto e vem o auto de infração, até você recompor aquela informação de onde ele tirou, você vai perder um tempo precioso. Então, é uma questão de risco-benefício, custo-benefício, o que é melhor, né? Então, por isso que, em muitas situações, às vezes, o advogado, às vezes, o escritório de fora é contratado para poder auxiliar nessa condução da fiscalização, porque você tem algum estagiário que possa fazer isso para a empresa. Vai ter um custo? Vai. Mas, assim, ajuda, né, no caso. E hoje, como tudo é online, né, você sabe que a notificação vem, o contribuinte tem que prestar até aquele prazo, e no máximo que ele vai fazer é trocar um e-mail fiscal, e no máximo ligar, fazer uma videoconferência fiscal para prestar algum tipo de esclarecimento. Então, existe essa mudança, né, na conduta da fiscalização que nós temos que nos adaptar a essa nova realidade. Eu acho que a maioria dos advogados aí já tá mais adaptado, né? Porque essa realidade já mudou faz um tempo, mas é importante a gente dizer como é que funcionava no passado. E eu acho que até talvez fosse mais legal, vamos dizer assim, né? Porque hoje a gente está acostumado já com essa transição para tudo mais pessoal, né? As Sim, sim, relações estão se tornando menos diretas, vamos dizer assim. sim. Mas a realidade muda, né? Então nós temos que nos atualizar e nos acostumar também com essa mudança de paradigmas aí que vem acontecendo, tanto no direito tributário como no mundo. Bom, Sim, pessoal, sim. no próximo vídeo, então, acho que esse vídeo já está ficando um pouquinho longo,
A gente vai continuar com esse tema da questão da fiscalização, entrando na impugnação, que é justamente a apresentação da defesa, né, que vai instaurar, de fato, uma lide no processo administrativo, né? Alguns não têm essa ideia de que o processo administrativo seria uma lide, como diferente do processo judicial, porque que é um ato, que é uma revisão do ato do poder público, né? Então, tem diferentes visões do processo administrativo, mas no próximo vídeo a gente vai trazer, então, a impugnação. E também não se esqueçam de dar um joinha no nosso vídeo, né? Compartilhar com os amigos aí, compartilhar no Instagram. E também eventuais sugestões, estamos abertos, né, professor? Sim, sim. Então, pessoal, até o próximo. Não se esqueçam aí de dar um joinha. E vemos vocês nos próximos vídeos. Um abraço a todos. Contamos com vocês. Obrigado a todos. Até a próxima. Até logo.